21. FINIAN. Acontece que Dariel realmente curte peixes. Por essa eu não esperava. Olha só pra aquele ali. É como uma criança que foi pela primeira vez ao bazar Mutro, a atenção correndo de um lado pro outro. Estou tentando guiar o meu time usando as câmeras de segurança no teto e o arranjo de microcâmeras que está acoplado aos seus lindíssimos seres, e ele está ocupado demais para ajudar olhando para o aquário no salão de baile. Isso não é um peixe, falo para ele. É uma pedra. Tem certeza de que somos parentes? Peixe. Ele diz triunfante quando a pedra arroxeada coberta de musgo leva um susto com um cardume de lulas microscópicas amarelas e rosa. Os olhos abrem repentinamente, e a criatura se movimenta com o que achei que eram conchas, mas na verdade são barbatanas, e se vai rapidamente deixando uma nuvem de areia em seu lugar. Tudo bem, era um peixe, concordo. Já foi. Me ajuda aqui. Finian. É a voz do nosso líder destemido, parecendo um pouco confuso com o rumo da conversa. Droga, me esqueci de deixar meu Uni no mudo. Não é nada, garoto de ouro, digo, alegremente. Estou checando como vão Zila e Cal, e Dariel está olhando as câmeras procurando por nosso anfitrião. Vocês já acharam? Olho para a tela do meu primo e vejo que está preenchida por outra droga de peixe. É uma coisa enorme e oval, parece um pouco com uma bola de quebar com 6 olhos grudados na frente. São olhos esquisitos, porém, todos fixados à frente. O domo da cabeça é completamente transparente, a água azul visível atrás dos olhos. Isso é o cérebro dele, Dariel sussurra, fascinado, apontando para uma massa amorfa branca dentro da cabeça transparente. Está com inveja que ele tem um disparo. Faça-me o favor, preste atenção. Ele bufa quando mudo minha tela para a câmara de Zila, tentando não pensar muito no quanto estou soando como a minha mãe menos favorita. Estou com Cal e Zila em canais de comunicação separados. Garoto de ouro está escutando para ter certeza de que está jogando nos dois times. Eu consigo pensar numa piada meio suja com essa colocação. Os dois fizeram bastante progresso, e estão quase no ponto de entrada, marchando por um corredor público lotado e parecendo só um pouco suspeitos em seus uniformes de cores vibrantes que definitivamente parecem roubados. Cal está carregando caixas marcadas com tio Enzos, a gente se vira nos 30. Zila está com brincos que imitam pedaços de pizza. E em um armário no 17º andar, tem 2 entregadores de fast food praticamente nos que vão acordar com uma ressaca daquelas amanhã. Zila realmente ama sua pistola disruptiva. Beleza, Zila, garoto fada, falo, só para vê-lo franzir o senho. As câmeras nessa área estão agora em um loop. Estou transmitindo gravações dos corredores vazios para os capangas na Central Bianchi, mas vocês ainda podem encontrar patrulhas de segurança nos corredores. Vou guiar vocês por eles. Então vocês se mexem só quando eu disser que podem. Está claro? Está claro, legionário de Sil, Zila responde simplesmente. Aproximem o unividro da fechadura, vou abrir para vocês. Os dois alcançam uma porta pesada marcada com somente pessoas autorizadas. Cal faz uma encenação exagerada de derrubar as caixas de entrega e xingar alto enquanto Zila chega perto do painel de controle. A criptografia não é moleza, mas um unividro padrão da academia também não é um brinquedo, e apesar de eu ser bom em consertar as coisas, sou melhor ainda em quebrá-las. Demora 37 segundos para acabar com os controladores de invasão na fechadura. Estou ficando mais lento na terceira idade. Está bem, o corredor ali na frente vai ficar limpo em 12 segundos, digo. Aliás, esse uniforme fica ótimo em você, Cal. Você está gato. Garoto fada ajusta o chapéu ridículo na sua cabeça. Eu estou parecendo um tolo. É apertado demais. Como vou lutar usando isso? Sei lá, de um jeito sexy. Você não é bem um guerreiro, não é, Finian? Bem, e você não é. Seguro minha resposta quando a patrulha de segurança vira e sai pelo outro corredor. A barra está limpa, vão. Zila abre a porta e entra, Cal logo atrás. O garoto fada passa as caixas de entrega para ela e pega sua pistola disruptiva de dentro delas. Não é como se fosse conseguir atirar aqui sem colocar tudo a perder, mas ele é do tipo que se sente mais confortável com uma arma na mão. Ao meu sinal, eles correm para o próximo corredor, entrando no armário de manutenção por alguns segundos antes de outra patrulha virar a esquina. Estou acompanhando 17 câmeras diferentes de uma vez, determinando o caminho das patrulhas em um esquema complicado, tentando adivinhar para que lado vão e também tentar fazer minhas crianças chegarem. Grande criador, Dariel murmura ao meu lado. Meu coração acelera para ver o que o está preocupando, só para dar de cara com uma coisa prateada gigantesca no monitor. Exibe uma fileira de caninos perfeitamente brancos que deixariam qualquer assassino em série orgulhoso. E ainda outra fileira além dessa. Scarlett também deve estar fascinada, porque sua microcâmera segue a criatura nadando perto do vidro. A pele ondula em uma demonstração de ameaça, prateada, azul e vermelha. Achei que você era ateu, rosno, dando uma cotovelada nele e voltando a prestar atenção em Zila, Cal e nesse roubo que estamos tentando arquitetar. É tão difícil encontrar ajudantes bons hoje em dia.
Mas mesmo reclamando, Dariel é tão útil quanto uma toalha à prova d'água, não posso negar que estou me divertindo. Trocando fofocas de família com meu primo enquanto falamos de peixes, respirando o ar das pedras molhadas, na luz fraca das trepadeiras, e observando as telas, guiando os membros do meu esquadrão por aventuras assustadoras. É como voltar a ser criança. Continuo guiando meus 2 ajudantes por mais 6 corredores e 2 encontros de quase morte antes do momento inevitável. Certo, fim da linha. O gerador de gravidade está logo em frente. Hora da segunda fase, criançada. Cal se desvencilha de Zilla como um fantasma. Ela fica completamente imóvel, esperando que ele entre em posição, os olhos escuros fixados no teto, a pele retinta quase reluzindo com as luzes acima. Ela é boa nisso, se não precisa fazer alguma coisa, ela só não faz. Talvez para que consiga canalizar para um plano sombrio de dominação da galáxia qualquer poder extra que tenha naquele cérebro gigante dela. Podem ir, sussurro, e ela vira o corredor ainda no uniforme de entregadora, parecendo completamente perdida. Os 4 guardas nas portas pesadas no fim do corredor congelam. Eles olham para o uniforme de Zilla e as caixas, fazem algumas contas de cabeça, e então erguem suas armas. Pare! Um deles grita, e Zilla obedece, até deixa as caixas caírem e ergue as mãos no ar por precaução. Essa área é restrita. O que está fazendo aqui? Questiona outro, decidindo não se aproximar mais antes de determinar se ela é perigosa ou não. Consigo até ver as engrenagens rodando. Ela é tão pequena. Ela está a 10 metros. Como é que pode ser perigosa? Eu tenho uma pergunta, ela diz, naquele tom solene de sempre. Os 4 olham para ela sem entender. Nos programas de entretenimento, continua, geralmente observo cenas em que grupos de guardas são intimidados por uma pessoa infiltrada que quase sempre parece ser inofensiva enquanto um intruso maior e mais perigoso usa essa distração para incapacitá-los. Estava me perguntando se vocês acreditam que isso é um comportamento realista para grupos treinados de segurança. Os 4 piscam confusos, do mesmo jeito que quase todo mundo fica quando está conversando com Zilla Madran. Você está de... O guarda não consegue falar mais nada antes de Cal descer dos tubos de ventilação e o acertar bem na nuca. Em alguns segundos, ele acabou com os outros 3 sem sequer se ouvir um grito. Sem precisar da pistola disruptiva. Eu realmente acreditei que você levaria um tiro, Zilla se aventura a dizer. Cal se vira na direção dela, as sobrancelhas erguidas. Você disse que eu tinha chance de 87,3% de sucesso. Ela inclina a cabeça. Não queria que você ficasse nervoso. Está bem, vocês 2, digo. Vou olhar como está o time A. Os geradores de gravidade estão depois das portas. Cal, esconda os corpos. Zilla, você tem minhas instruções. Ela está solteira? Dariel sussurra, os olhos fixos em Zilla. Eu vou cortar os seus dedos fora, digo. Um por um, e então você vai poder observar enquanto eu os dou de comida para os peixes, se você não parar de me interromper. Ele ergue as mãos em um gesto de, calma aí. Qual o seu problema? E eu cerro meus dentes, olhando de volta para as câmeras. Estou percorrendo cada parte do salão lotado com o olhar, procurando por Bianchi, mas ele se destaca como um betrascano em uma tempestade de neve, o que quer dizer, nadinha de nada. Ele é azul, e graças à luz do aquário e do céu estrelado, tudo no cômodo também está dessa cor. Não ajuda todo mundo nessa festa estar usando uma droga de máscara cobrindo o rosto. Mantenho minha busca metódica, percorrendo cada um dos quadrados na imagem, até que eu finalmente o encontro. Ele está com os 4 braços no ar, balançando no ritmo da música de sacudir o esqueleto, os dentes afiados em um sorriso maníaco. Está rodeado pelo que posso descrever apenas como um harém, uma dúzia de belos jovens de diferentes espécies e gêneros, todos ao seu redor. Estão dançando com ele, virados na sua direção como flores masas se viram para o sol. Além deles está um círculo de seguranças que eu poderia facilmente descrever como aterrorizantes. São Shellerianos como Bianchi, grandes e azuis, com mais dentes do que cabeça. Os músculos quase não cabem nos ternos que estão vestindo, o que, levando em conta a qualidade dos alfaiates de Bianchi, provavelmente foi uma escolha. Ficam na multidão ao redor do seu chefe, os 4 olhos observando a multidão, volumes suspeitos dentro dos paletós. Vamos lá, criançada, digo para o meu time. Bianchi está no canto noroeste. Ele está com um monte de seguranças ao redor, e só tem um jeito de vocês chegarem perto. E o jeito é, garoto de ouro pergunta. É melhor remexer essas bundas. Certo, disse sem hesitar, pegando a mão de Aurora e a puxando pela multidão. Consigo distinguir vagamente seu gritinho de surpresa por cima do baixo revigorante da música. Scarlet e Cat ficam um pouco mais ao lado do aquário. Scarlet está observando as outras pessoas perto da parede, mas, da microcâmera, consigo ver um dos peixes mais próximos na visão periférica, e agora Dariel me convenceu a prestar atenção nessas porcarias. Casseldon Bianchi realmente tem uma coisa de cada espécie da galáxia, pelo que consigo perceber.
Esse peixe é sinuoso, de 2 metros, um laranja flamejante como o cabelo de Scarlet. O truque principal, porém, são os sacos de veneno enormes ao lado do rosto, cada um maior do que a própria cabeça, dando a impressão de bochechas infladas. Seus olhos brancos ficam arregalados, como se estivesse tão surpreso quanto eu em relação à sua aparência. Cat, por outro lado, está olhando fixamente para nosso alfa e nossa clandestina, do mesmo jeito que tem feito a noite toda. Eu não gosto de onde esse tipo de fixação pode levar. Já presenciamos uma explosão, e mesmo que depois tenha se esgueirado de volta para a casa de Dariel, com cheiro de Semptar Laraciano, ainda há algo inquietante sobre ela. H0, digo. Pode dar uma voltinha para eu ver o resto do salão. Ela concorda, e se vira lentamente em um arco 270 graus, me deixando olhar para a multidão. Não tem nada que ainda não tenha sido visto nas câmeras superiores, mas como sempre, nossa frente infalível não deixa de notar o pedido em minha voz. Ela chama a atenção da Asa ao seu lado. Porque só eles estão se divertindo? Scarlet pergunta, e pega a mão de Cat, puxando-a para o centro da multidão. Cat está engasgando, e Scarlet está dando risada, e mesmo com toda a atenção que me percorre, sorriu também. Scarlet tem uma ótima risada. E agora está pegando nossa pilota nos seus braços e a jogando de costas enquanto a segura em um passo de dança extravagante. Há tantas espécies diferentes aqui que cada um está dançando do seu próprio jeito. Sozinhos, em pares, em dúzias, as mãos dadas, os corpos interligados ou sem sequer se tocar. Depois de 5 anos na Academia Aurora, os corredores preenchidos apenas por terráqueos e betrascanos, e mais recentemente, um ou outro Sildrate, não estou tão acostumado a essa mistura. Cresci com meus avós em uma estação como essa, e eu amava. Estava com saudades. Scarlet e Cat agora estão dançando do jeito mais ridículo, as mãos dadas e empurrando para a frente de um jeito dramático. O que estão fazendo? Pergunto do outro lado da linha. Tango, uma dança tradicional terraqueia. É muito romântico, Scarlet diz, apesar da risada de Cat me fazer duvidar que estejam próximas de acertar qualquer passo. Garoto de Ouro e Aurora realmente não sabem dançar juntos, mas os dois estão aprendendo rápido ao colar alguns passos da multidão ao redor, e é satisfatório ver que tem ao menos uma coisa na qual ele não é imediatamente o melhor. Ainda mais importante do que isso, estão cada vez mais perto de Casseldon Bianchi. Certo, vocês precisam ficar perto o bastante para eu conseguir captar o sinal, aviso a eles enquanto dou uma olhada nas câmeras, procurando qualquer sinal de problema. Não perto o suficiente para que os capangas resolvam arrancar suas cabeças. Lembrem-se. 1 metro, Tia e Auri respondem em um coro. Eles de fato podem ser adestrados. Zilla fala nos comunicadores. Finian, estou na posição adequada. Olho para minha outra tela. Os dois já estão perto dos geradores gravitacionais. Preciso continuar o meu malabarismo, deixando minhas bolas no ar. Bolas no ar. Parece bom, respondo. Os explosivos ficam no segundo polidor. Estou ciente disso, Zilla concorda. Tem uma segunda patrulha indo na direção de vocês, digo. Talvez tenham que planejar o que fazer com eles caso percebam que os guardas não estão aí ou resolvam enfiar a cabeça na sala do gerador. Vejam se arrumam uma distração. Cal, escovou os dentes hoje de manhã? Tyler pergunta nos comunicadores. Talvez não precisemos ir tão longe, Cal responde. Tyler solta uma risada e ouço Auri perguntar o que é tão engraçado. Vou tentar me lembrar de perguntar depois. Agora, estou ocupado demais. Coloquem os detonadores remotos e corram de volta pra cá, digo para Zilla e Cal. Olho para minha outra tela para checar o progresso de Aurora e Garoto de Ouro. Estão mais perto agora, consigo ver Bianchi em uma das microcâmeras. Tem só 2 fileiras de dançarinos mascarados entre eles e o prêmio. Estão perto da segurança, perdidos na multidão de luz e cor, muito próximos do metro mágico. Os guardas parecem preocupados, mas não dão a impressão de que vão arrancar a cabeça de ninguém. Chuto que Tia e Auri parecem o equilíbrio certo entre bonitos e entediantes, sorrindo um para o outro feito bobos. Acho que vão conseguir. Meus dedos estão prontos para fazer a conexão, prontos para agir ao menor sinal de que a mão de Bianchi vai encostar na chave. Não sei nem se vou conseguir fazer isso, já tem muita coisa saindo daquele cômodo. Conseguir me conectar a um único sinal será como tentar pegar uma faca enquanto 1000 outras são atiradas na minha direção, e eu realmente nunca fui pegador na escola. É bom mesmo não estarmos mais na escola. Certo, só um pouquinho. A porta do apartamento se abre, estourando nas dobradiças, derrubando uma dúzia de caixas dos lixos de Dariel e espalhando tudo em todas as direções. As folhas das trepadeiras Cinti se acendem rapidamente com o impacto ao redor, e uma estalactite quebra do teto, passando rente por mim antes de estilhaçar no chão. A adrenalina vem com tudo, e eu saio sem pensar nos cabos que me conectam ao meu escritório improvisado, arrancando tudo rapidamente. Minhas telas ficam todas cinza, estáticas, e perco a visão do meu time. Um esquadrão de capangas entra pela porta, as armas em punho.
Estão de armadura sem nenhuma marcação, mas não dá para não perceber que todos são terráqueos. Cortes de cabelo militares. Os músculos de humanos que passam o dia levantando objetos pesados e os depositando no chão novamente. Dariel abre a boca como se fosse um dos seus peixes. Não era para vocês chegarem agora. Ele grita. Meu estômago estremece quando duas figuras entram atrás dos capangas. Armaduras cinza sem rosto, com capacetes idênticos, nenhum sinal de identificação. Droga, drogeaaaa. É a Aig. Aperto o botão de mudo do meu unividro, coloco ele debaixo de um pacote vazio de Vipo miojo de verdade. TM, e então uma das figuras se pronuncia, a voz um monótono eletrônico. Olá, legionário de Sil. Coisas das quais se deve correr. Formas de vida ULTRASS AURO, ABR AX e SIV. Os Ultrassauros de Abraxas e V são majoritariamente considerados a espécie mais hostil em toda a história da galáxia da Via Láctea. Possuindo mais dentes que o empório dentário de TPHAR, muito menos educação que as monstruosas lesmas moribundas de Banon e menos amigos que a ermita solitária de Ber, a única habitante do seu sistema, são criaturas de um temperamento tão horrível que, desafiando qualquer lei evolutiva, eles eliminaram uns aos outros em um enorme tumulto de orgia carnívora. É de muita sorte de todas as outras coisas na galáxia que os ultrassauros agora estejam praticamente extintos, mas no caso improvável de encontrar um, a sabedoria tradicional aconselha que morrer o mais rápido possível é a melhor coisa a se fazer. 22. Cat. Finian, já estamos posicionados. O relatório de Tyler crepita nos comunicadores do esquadrão, quase se perdendo no meio da música. Estou observando tudo através da multidão dançante, as luzes piscando, o azul estonteante. A batida está irradiando nos meus ouvidos e meu coração está pulsando nas minhas têmporas enquanto vejo Tyler e O'Malley dançarem. Estão mais próximos agora, próximos o bastante de Bianchi para Finian fazer sua mágica. Tyler se inclina, fingindo sussurrar algo no ouvido de O'Malley. Ela sorri como se fosse algo engraçado. Minha mandíbula se aperta. Finian, Tyler pergunta. Você está me ouvindo? Não há nenhuma resposta. Sinto meu estômago se apertar. Ele está ficando mais barulhento depois do bar de ontem à noite, depois que os agentes se despediram e trocaram o contato com o meu unividro para me enviar a papelada, os documentos oficiais, todos carimbados com o selo da AIG, e assinados com a digital do meu dedão. Palavras como imunidade e cooperação e captura estão escritas em negrito. Palavras nas quais eu não quero pensar. Alguém consegue ouvir Finian nos comunicadores? Tyler pergunta. Finn, está me ouvindo? Scarlett pergunta ao meu lado. Nada. Não era para acontecer assim. Tyler se aproxima do ouvido de O'Malley de novo, tentando disfarçar o mexer dos seus lábios. Zila, Cal, qual é o status? Os detonadores estão prontos, garoto fada responde. Acabamos de sair do controle de gravidade. Acho que estamos com um problema. Finian não está respondendo. Se ele não conseguir pegar o sinal, não conseguiremos abrir a porta do escritório de Bianchi. Porque ele não está respondendo. É isso que eu quero que vocês descubram. Voltem para o apartamento de Dariel, mas esperem ter problemas. Scar, quero que vá com eles como time de apoio. E o que vamos fazer? Scarlett pergunta. Olho através da multidão para encontrar o rosto mascarado de Tyler na luz pulsante. O amontoado de corpos se mexendo e virando ao redor dele. Bianchi e os concubinos, pessoas de todos os tamanhos e formatos ainda se mexendo de acordo com a batida. Tyler está perfeitamente imóvel, tez franzida, olhos estreitos, a mente acelerada. Cat, nos encontre perto do banheiro. Scarlett olha para mim, e vejo sua incerteza. Uma vez que Tyler deu uma ordem, porém, ela não vai recusar em público. Ela é tão leal a ele quanto eu. Tão leal quanto eu. Tome cuidado, parceira, eu a aviso. Você também, ela assente. Nós nos separamos, Scar voltando para a saída, eu tentando me desvencilhar da multidão. Tyler e O'Malley estão tentando sair da turba de corpos perto de Bianchi lentamente, tentando não chamar a atenção. Fico com a mão no aquário enquanto ando, observo enquanto uma dúzia de minhocas luminescentes seguem o caminho que meus dedos traçam pelo vidro. Meu coração bate forte. A música está alta demais. Você está bem? Tyler pergunta quando me vê. Estou ótima, senhor, respondo por instinto. Tento não notar a maneira que O'Malley se apoia no braço dele. Digo a mim mesma que ela está sobrecarregada ao ver tudo isso, muito mais do que eu. Ela não sabe de nada. Não pode saber. Quais são as ordens, senhor? Os explosivos de Zila e Cal já estão no lugar. Ele dá uma batida no seu unividro. Mesmo sem fim, consigo detonar a luz à distância. Quando explodirem, a segurança de Bianchi ficará em um caos completo. Ainda temos uma janela de tempo, exatamente como planejamos. Mas sem fim, não conseguiremos a senha, O'Malley protesta. Mesmo se chegarmos no escritório de Bianchi, não conseguiremos passar da porta. Tyler olha para a planta da apresentação de Finian e aponta o que está vendo. A porta não é o único jeito de entrar.
Você não está falando sério, eu digo. Tyler pisca, e meu coração despenca até minhas botas. Estou improvisando, ele sorri. Alguns minutos depois, estamos espreitando perto de uma porta de plastil em um canto esquecido do salão de baile. É um pouco mais quieto desse lado, e alguns casais e um trisal estão se conhecendo melhor na escuridão. Letras enormes em vermelho estão marcadas na porta em uma língua que não sei ler. Se eu fosse botar minhas fichas em alguma coisa, apostaria as chaves da Longibble que está escrito zoológico, somente pessoas autorizadas. A porta é guardada por 4 capangas schellerianos, a pele azul brilhando na luz fraca, as máscaras pretas cobrindo seus 4 olhos vermelhos como sangue. Cada um deles está de pé com os 4 braços cruzados em cima do peito, mas não estão exatamente em estado de alerta, há câmeras por todos os lados, afinal de contas, e quase 100 guardas em todo o salão. E como disse Ti, ninguém em toda a via é idiota o suficiente para mexer com Casseldon Bianchi. Bem, quase ninguém. Tyler olha para mim, o branco dos olhos brilhando na luz negra. Pronta. Isso é uma pegadinha. Nós nos inclinamos para baixo, ativamos o interruptor nas nossas botas. Os ímãs elétricos que Finia instalou nos nossos saltos começam a ronronar suavemente, nos fixando no chão de metal. Tyler olha para O'Malley e aperta a mão dela. Só finja que está bêbada e bem idiota, ele diz. A segunda parte deve ser bem fácil, murmuro. Começamos a avançar na direção dos guardas, os saltos batendo no salão. É um pouco estranho se mexer com botas magnéticas, mas Tyler vai na frente, trocando as pernas. Ele estremece, quase cai. Eu o carrego, tentando não parecer envergonhada, mas também igualmente bêbada ao mesmo tempo. O'Malley está em algum lugar atrás de nós. Os capangas nos olham de cima a baixo quando chegamos perto. Tyler ergue o unividro, a fala arrastada. Algum de vocês sabe que horas tem na estação? Mexa-se, rumano, um deles rosna. E assim que chega mais perto, Tyler dá o comando de detonar. Há um atraso de apenas 1 segundo. As luzes piscam acima quando os explosivos de Zilla e Cal explodem dentro das vísceras da estação. E com o ímpeto de vertigem, com a sensação estranha de as minhas entranhas estarem flutuando dentro do meu corpo, sinto a gravidade na nave do mundo morrer. Os schellerianos estremecem, se erguendo gentilmente do chão. Estendem seus braços para se equilibrarem, mas seus movimentos são aguçados demais, e estão se corrigindo com antecedência. Ouço os sons de alegria da multidão, seguidos por gritos incertos conforme o oceano de pessoas começa a flutuar do salão na direção do céu de galáxias. Tyler anda rápido, e eu me mexo mais rápido ainda, alcançando os paletós do schelleriano para pegar sua pistola disruptiva. Dou um tiro, 2, e Tyler se prende no corpo do terceiro. O quarto consegue agarrar o pulso de Ti e girar com força antes de eu atirar na cara dele. Os olhos vermelhos reviram para dentro do crânio e então os guardas flutuam, inconscientes. Os casais e o trisal estão gritando atrás de nós, mas seus gritos estão perdidos em meio ao salão. Todo mundo está flutuando agora, um mar de corpos erguendo-se aos céus, a música tocando, as luzes estroboscópicas pulsando. Vai, Tyler ordena. Pego a chave de segurança do cinto de um capanga e passo pelo scanner. A porta para o zoológico se abre, e em um instante, Tyler, O'Malley e eu entramos, fechando a porta atrás de nós. Tyler toma a dianteira, as botas magnéticas batendo conforme segue a planta de fim. Os olhos de O'Malley estão arregalados. Me pergunto se eram os agentes da AIG que chegaram ao apartamento de Daria ou antes da hora combinada. Se algum outro drama tira o fim da jogada. Em como eu consigo manter essa coisa toda sem que ela fuja do meu controle? Como sairemos dessa vivos? Viramos a esquina, encontrando mais 2 guardas flutuando no ar, gritando com seus comunicadores e tentando se segurar no teto. Um tiro da pistola disruptiva os silencia, e então passamos pela porta pesada, fechando-a atrás de nós. O cômodo logo em frente cheira a esgoto. Estremeço com o fedor, olhando para as feras de olhos grandes e pretos que nos rodeiam. São parecidas com vacas, quadrúpedes gentis e macios com seus olhos enormes de herbívoros. Eles choramingam quando nos veem, as orelhas recuando em pavor. O que é esse lugar? O'Malley sussurra. Um abatedouro, Ti diz. Ele está com o unividro erguido no modo traduzir, escaneando as letras schellerianas nos controles e procurando pelo interruptor certo. Bianchi come essas coisas? Ela pergunta, horrorizada. Ele não, suspiro. São para o filhinho dele. Ti aperta um botão e uma seção do chão estremece e se abre, revelando uma rampa íngreme que vai para baixo em uma curva e some de vista. Sinto o cheiro de terra molhada, de flores doces. O'Malley está olhando para baixo, e por um momento, acho que ela está com medo, mas então ela levanta o queixo, e sua boca é uma linha fina e determinada. Isso vai para onde eu acho que vai. Para o escritório de Bianchi. Tyler assente. Vai, sim. Sacudo a cabeça. Isso é loucura, Tyler. É como se você unisse todos os tipos de idiotice juntos. Ao menos estamos sendo consistentes, ele diz, arrancando a máscara e a jaqueta. Esse garotão matou cada ser vivo no seu planeta. Você realmente quer cutucar a casa dele?
A gravidade ainda está anulada. O Ultrasauro não vai conseguir se mexer. Nós vamos ser rápidos e silenciosos, e vamos ficar bem. Já chegamos até aqui, não adianta mais voltar. E presumindo que vamos escapar daquela coisa lá embaixo, como é que vamos sair do escritório de Bianchi depois? Tyler sorri. Confie em mim. Um apito soa dentro do cinto de O'Malley. Sabe que estão prestes a morrer, não sabe? Magalhães, quietinho, ela sussurra, colocando o volume no mudo. Mesmo que a coisinha de merda seja irritante, não consigo discordar dele. Quero protestar mais, mas te desativou suas botas magnéticas e está já descendo pela rampa. Apesar do seu medo óbvio, O'Malley joga sua máscara fora e o segue. Tyler Jones tem esse efeito nas pessoas, eu acho. Porque mesmo que isso seja completamente idiota, eu me vejo desligando as minhas botas e flutuando atrás dele. A rampa se abre em um pedaço de selva amplo, uma grande e úmida floresta bem aqui no meio de uma estação espacial. Eu não sei por que isso me surpreende depois de ver o aquário, mas é ainda mais incrível. Não consigo imaginar o tanto de créditos que Bianchi deve ter gastado construindo esse lugar, e quanto ele vai ficar puto se alguma coisa acontecer com seu precioso bichinho de estimação. A folhagem é espessa, em tons de vermelho, laranja e amarelo, como se fosse um outono permanente. O ar tem um cheiro doce, a jaula é guardada por trepadeiras e flores alienígenas vibrantes. Ficamos perto das beiradas, usando as árvores magenta retorcidas para guiar nossos movimentos. O espaço é enorme, imóvel, e os sons que fazemos conforme passamos pelos galhos parecem ensurdecedores, apesar de não serem mais audíveis que um sussurro. E ao longe, em meio ao silêncio, ouço um rugido estremecedor. Filho de uma égua, sussurra O'Malley. Por que não xinga como uma pessoa normal? Pergunto. Ela sorri então, como se eu tivesse dito algo engraçado, olhando para mim com os olhos díspares. Desculpa, mas eu pareço normal para você? É, tudo bem, é justo. Outro rugido se espalha pela jaula. A vibração sacode a minha barriga, deixa meus dentes rangendo. Tyler pega seu unividro, digita uma série de comandos, e joga ele para longe, na direção da rampa de onde viemos. Que merda você tá fazendo? Sibilo. Aquilo é um unividro da Legião. É mais valioso do que a Longbow. Só continue a se mexer, ele sussurra. Ele está na frente, se movendo com segurança e constância. Ele gabaritou o seu teste de orientação em gravidade zero, afinal de contas. O'Malley segue, cuidadosa e rápida. Estou chutando que ela praticou esse tipo de coisa no seu treino de colonizadora, porque pela primeira vez na vida, ela parece ter certeza do que está fazendo. Ouço o som da terra estremecendo, da madeira se quebrando, outro rugido ensurdecedor. Tyler ergue o punho, fazendo que todos nós paremos. E olhando por cima do ombro dele, minha barriga fria como gelo, eu consigo ver a coisa. É a coisa mais assustadora que eu já vi na vida, e repito, já vi Daryl de cueca. A coisa faz parecer que o Criador pegou todos os monstros debaixo da cama de cada criança que já nasceu e os juntou em um monstro mor, e então fez uma criatura que comeria essa outra no café da manhã enquanto toma suco de laranja e lê o jornal. É grande como uma casa, cheio de dentes e garras, as pernas fortes se debatendo enquanto ele luta para pegar impulso na gravidade zero. Está com as patas agarradas fortemente na terra escura e, aparentemente, não é idiota, porque está usando suas garras frontais para avançar. Ele cheira o ar com um focinho bruto, cheio de catarro, e ruge novamente, cuspe saindo de sua boca, as pupilas pretas dilatadas dentro de 5 olhos verde esmeralda. A parte primordial do meu cérebro está só gritando, corra. Vai, fuja. Porque existem os grandes predadores e também os grandes predadores. E então, o grande ultrasauro de Abraxas e vê. Ele pode sentir nosso cheiro, sussurro. Aquilo é o escritório de Bianchi. Tyler aponta, ainda calmo, a voz fria como o gelo. Vejo o brilho de silicone polarizado através da mata, apenas um vislumbre das luzes e dos móveis do escritório. A parede é perfeitamente transparente, mas não há nenhuma emenda. Nenhum trinco. Nenhuma dobradiça. Nada. Como é que vamos entrar aí? Sussurro. Com fé, ele murmura com um sorriso. Eu fecho a cara para o ultrasauro. Vai ser fé que vai nos fazer passar por cima dessa coisa. Não, não fé. Tyler ergue as sobrancelhas significativamente. Vão ser hormônios. Ouço um barulho distante. É fraco, pequeno, da mesma qualidade que é de se esperar do som que sai dos alto-falantes do unividro. Parece com 2 motosserras tentando transar. O ultrasauro fica imóvel, levanta a cabeça, olhos arregalados. O som se repete, é uma gravação da apresentação de Finian, colocada para repetir, de novo e de novo. Olho para Tyler e ele sorri, e mesmo que eu queira dar um soco nele, não consigo evitar sorrir de volta. É uma porra de um chamado de acasalamento. Seu convencido filho da pu. O ultrasauro ruge, se desdobrando, cuspindo, berrando enquanto ele atravessa o enclausuramento. Deixa enormes sulcos na terra, arranca árvores em seu caminho ao tentar se aproximar do unividro abandonado de Tyler.
Seus dentes estão arreganhados, os olhos brilhando, enormes massas de folhas arrancadas conforme ele desaparece pela mata espessa. Ele parece mais irritado do que excitado, O'Malley diz. Você também ficaria irritada se soubesse que havia outro macho em sua casa, procurando por fêmeasauros. Tyler indica o escritório com a cabeça. Vamos. T usa os braços para empurrar com força as árvores mais próximas, se movendo mais rápido agora. Vou atrás dele. O'Malley fica atrás, com as ondas daquele tule ridículo flutuando ao redor dela na gravidade zero. T desacelera com a ajuda de algumas trepadeiras mais grossas, me pegando pelos braços quando chego até onde ele está. O'Malley aterrissa ao lado, seus olhos díspares brilhantes, parecendo energizados ao se aproximarem tanto do seu objetivo. Há um pouco de metal embaixo da terra aqui, chuto que são suportes para a parede. T ativa as botas magnéticas, os calcanhares pressionando a terra. Como vamos passar por isso? Sibilo, batendo meu punho contra o vidro. Quando todo o resto falha, só o que resta é explodir alguma coisa, ele dá de ombros. Ele tira a pistola disruptiva que pegou de um guarda de Bianchi, seleciona o gatilho para matar, e assente na minha direção. Faço o mesmo, deixando a energia da pistola no máximo, e descarregamos tudo no vidro. Há um clarão, um barulho ensurdecedor. Os tiros derretem a superfície da parede, deixando marcas escuras e queimadas que afundam alguns centímetros. O problema é que essa merda tem ao menos meio metro de profundidade. Diz Tyler. Está bem. Está bem, indago, incrédula. Tem um eco por aqui? Te pergunta. Ouço um apito eletrônico vindo do cinto de O'Malley. Se eu puder dar uma opinião. Não pode, caralho. Eu o corto. Modo silencioso. Ouvimos um rugido distante, o som das árvores sendo arrancadas da terra por garras tão compridas quanto espadas. Olho por cima do ombro, depois volto para Tyler. Por favor, me diga que, quando todos os seus planos falharem, só resta explodir alguma coisa, não era realmente seu único plano. Tyler dá outro tiro na parede, derretendo mais alguns centímetros. Ele franze o senho, tira o cabelo loiro da sua testa. Eu realmente achei que isso ia funcionar. Grande criador, grito. Esse é o plano do Sr. Gabarita e a prova de táticas militares. Te ergue sua sobrancelha com a cicatriz. Cat, odeio acabar com a opinião que você tem de mim, mas acho que essa é uma ótima hora para confessar que eu estou só improvisando tudo desde que a gente entrou na Belerofonte. Outro rugido sacode a folhagem. Mãe dos céus, sussurra O'Malley. Nós nos viramos e vemos a coisa. Vemos a coisa vendo a gente. A boca está aberta, mostrando fileiras e fileiras de caninos afiados como navalha. O bafo é como de uma fornalha, as garras enterradas na terra rasgada e as plantas destroçadas flutuando na gravidade zero. Seus 5 olhos estão brilhando com ódio, uma língua bifurcada chicoteando pelo ar conforme serpenteia na nossa direção. Olho para cima e vejo vidro. Vidro atrás de mim, monstro na minha frente. Estamos fodidos. Cat, vai pela esquerda, leve a Ori, sussurra Ti, desligando as botas e gentilmente flutuando. Vamos voltar para. Qualquer que fosse a ordem de Ti, ele nunca teria uma chance de terminar o que estava falando. O ultrassauro flexiona os músculos e ataca, a gravidade zero impulsionando-o na nossa direção como um torpedo. Pego a mão de O'Malley e ouço o som de um corpo gigantesco se chocando contra o silicone polarizado atrás de mim. O ultrassauro ruge, as garras arranhando o vidro, e olho por cima do ombro. Tyler não está mais no chão, está perto do telhado acima de nós. Ele bate com tudo contra o telhado, o ombro colidindo contra o vidro, mas logo se mexe novamente, voltando para o chão assim que o ultrassauro bate com tudo no lugar em que ele estava apenas segundos atrás. Tyler, grita O'Malley. Sei que não vai fazer nenhuma diferença, mas atiro com a disruptiva do mesmo jeito, e sou recompensada com um barulho satisfatório de carne sendo queimada quando abro um buraco no dorso do ultrassauro. O tiro não o machuca de verdade, mas dá alguns segundos para Tyler se recompor e saltar mais uma vez, dessa vez voltando para o abatedouro. O problema é que agora eu estou na mira do monstrengo. Ele ruge e pula na nossa direção, e quase não sou rápida o bastante para pular para longe, arrastando O'Malley comigo conforme alcanço um galho de árvore e mudo nossa direção de movimento. Consigo sentir as garras rasgarem o ar atrás de mim, dançando no fio da navalha. Chuto uma árvore, passo por um emaranhado de galhos, tento atirar mais uma vez por cima do ombro. Ouço o monstrengo rosnar, a pele fritando, sinto O'Malley ao meu lado. Coração batendo forte, a boca seca. Estou de volta ao simulador de voo, no dia da nossa graduação. Os cadetes todos ao meu redor. Instrutores observando perplexos conforme eu rodopiava. Os gritos alegres ficando mais altos enquanto as notificações de alvo acertado continuavam aparecendo, e eu continuava atirando, as armas, extensões de meus punhos, a nave, uma extensão de meu corpo, e finalmente, a contagem que brilhava na tela conforme gritavam meu novo nome. 0. 0. 0. Algo grande bate por trás de nós, e vamos as duas rodopiando contra a parede do escritório.
Vejo que é uma árvore, que é esperta o bastante para atirar na nossa direção. Acho que não dá para ser o último membro sobrevivente da sua espécie sendo um completo acéfalo. Eu bato com força, e O'Malley colide contra mim, bate a cabeça no vidro, deixando uma névoa de vermelho. Mordo minha língua, a respiração escapando com um jato de cuspe e sangue quando solto a pistola disruptiva. Quicamos contra a parede e voltamos para a jaula. Estamos girando sem nenhum controle, sem nada para segurar. Conforme me agarro nela, vejo que O'Malley desmaiou, os olhos revirados para dentro do crânio, pequenas gotas de sangue flutuando da sua sobrancelha machucada. Consigo ver o monstro por cima do ombro, se preparando para outro ataque. Ouço o tiro de uma disruptiva, o grito de Tyler. Os olhos da fera ainda estão fixos em mim. Eu o irritei. Também não dá para ser o último membro sobrevivente da sua espécie sem saber guardar muito rancor. Olho para O'Malley de novo. Seus olhos estão fechados, a mandíbula solta, sobrancelha sangrando. Faço as contas. Penso que é mais fácil se uma de nós duas não precisar morrer. Eu a solto, e empurro para longe. Ela flutua para longe de mim. O ultrassauro vem na minha direção, rugindo conforme progride. Tyler atira de novo, e vejo um clarão agudo. O mundo está virando em câmera lenta. Estou flutuando, sem peso, conforme a máquina de dentes e garras se joga contra mim, mas, ainda assim, estou sorrindo, porque estou voando. No fim, ao menos estou voando. Então bato contra algo duro. Não há nada ali, mas mesmo assim, vou de encontro com a barreira, uma força invisível que para o meu voo. Me prende no lugar. O ultrassauro também está congelado, parado no meio do ar e desafiando cada uma das leis de movimento e gravidade que eu conheço. Ele ruge, enfurecido. O ar vibra ao meu redor, e o mundo fica desfocado. Sinto o gosto de sal na boca. Vejo O'Malley do canto do olho, e ela está flutuando no ar também, o cabelo curto ondulando como se houvesse uma brisa. Seu olho direito está brilhando, queimando, os braços estão esticados, um cantarolar subsônico crescendo como eletricidade no ar ao redor. GGGAATTILU, diz ela. Uma onda de choque se expande de dentro dela, estremecendo, transparente, esférica. Conforme cresce, amassa os arbustos, esmaga as árvores, expandindo em um enorme círculo até atingir o monstrengo. E então o monstrengo só explode, como um inseto sendo esmagado por um sapato enorme e invisível. Sua pele encouraçada se quebra, suas entranhas viram do avesso, e viro meu pescoço e fecho os olhos para não ver o resto. A jaula inteira estremece como se fosse o meio de um terremoto. Há algo macio e esponjoso embaixo dos meus pés. Abrindo meus olhos, vejo que minhas botas agora tocam o chão. Sopro do Criador, ela me tira do caminho. O'Malley desce para a terra, os braços ainda esticados, o sangue escorrendo do nariz e flutuando no ar. O olho dela ainda está aceso com aquele brilho branco fantasmagórico, cegante, mas ainda vejo que ela está olhando para mim. Sinto que ela está me vendo. Acredite, diz ela. Ela convulsiona uma vez, então seus olhos se fecham e ela desmaia, entrando em posição fetal e flutuando como se fosse um bebê no útero da mãe. Cat. Eu me viro e vejo Tyler atrás de mim, o cabelo loiro desgrenhado flutuando acima dele na gravidade zero. Está agarrado a uma árvore achatada, manchada com o sangue do ultrassauro. O rosto dele está pálido, os olhos azuis, arregalados. Só que ele está olhando para algo além de mim. Olha, diz ele. Eu me viro, olho para além das pinturas de sangue e entranhas para a parede do escritório, e eu vejo que a força de O'Malley. Bem, o que quer que ela tenha feito. Não só achatou as árvores, arrancou os arbustos e apertou o grande ultrassauro de Abraxas e vê como se fosse um sonho recheado, grande e furioso. Também rachou uma das paredes do escritório, deixando uma abertura. Ela conseguiu. Nós estamos dentro. Eu te disse, fala Tyler. Olho para ele sem expressão, e ele só sorri. Só precisa ter fé. Poderes da mente. Hipotéticos telecinese. Telecinese é a capacidade hipotética de ser capaz de manipular matéria sem aplicar força diretamente, isto é, mover coisas usando apenas o poder da mente. Enquanto outros poderes psíquicos, como telepatia, empatia e premonições leves foram bem documentados em várias espécies diferentes, principalmente no Sildrati, Ilesares e Kellinghori, não houve nenhuma comprovação científica das ocorrências de telecinese. Não importa o que o Isran do Departamento de Finanças te disse sobre o seu tio-avô Weibo e as colheres. 23. Scarlet. Estamos cientes de que os residentes da nave do mundo podem estar enfrentando algumas dificuldades com gravidade, no presente momento. Por favor, permaneçam calmos. O anúncio pré-gravado que soa do sistema de comunicação pública é recebido com centenas de gritos indignados das pessoas que já sabem bem qual é o problema. Eu me lanço para fora do elevador, voando por cima do mercadão e uma cena de caos absoluto. Pessoas e mercadorias e tudo o mais flutua no ar, uma mistura de cores e formatos, como confete em um vazamento turbulento. Conforme me puxo para me segurar em uma escada de acesso, meu vestido se abre em volta da minha cintura em ondas de azul brilhante e cristal cintilante.
Fico feliz de pelo menos uma vez na vida ter decidido usar uma calcinha decente. Nossos técnicos irão reparar o serviço de gravidade, em breve, a voz do anúncio reassegura a todos em uma voz feminina alegre. Nós agradecemos a compreensão. O anúncio toca em uma dúzia de línguas diferentes, e só falo 4 delas. A reação de todos os residentes é de uma raiva unânime. As pessoas mais espertas no bazar estão usando botas magnéticas como as minhas, mas isso não ajuda muito com a mercadoria, o gado ou seus pertences. Mantenho-me à margem do bazar, me empurrando ao longo da parede, só acionando as botas magnéticas quando é necessário. É mais rápido voar, e o tempo, aparentemente, vai ser mais curto do que o planejado. Cal, Zila, vocês conseguem me ouvir? Afirmativo, Legionária Jones, Zila responde. Qual sua posição? Quase no apartamento de Dariel. Estimo 42 segundos. Chego ao fim do bazar e consulto a planta da nave em meu unividro, sacudindo a cabeça. Droga, ainda faltam 5 minutos para mim. Não podemos esperar por você, ouço Cal declarar. 3 armas são melhor do que 2, briguento. Os técnicos da nave do mundo irão acionar os geradores de gravidade secundários a qualquer instante. Se Finia e Dariel estiverem em risco, sua presença em uma batalha corpo a corpo não irá compensar o custo do atraso. Chuto uma porta, passo por outro elevador turbo. Está falando que não sou boa de briga. Estou dizendo que não é a hora para diplomacia, Cal responde. Escuta aqui, seu bonitão de orelhas pontudas Disgra. Chegamos. Estou entrando. Xingo em voz alta, aperto o botão do elevador, aciono as botas magnéticas quando o impulso me joga para baixo. Escuto um barulho de algo quebrando através dos comunicadores, o som de tiros. Meu coração está disparado, meu estômago, cheio de nós, e saio do elevador com pressa, entrando no setor habitacional. Escuto um grito através do comunicador, um tiro de disruptivo. Cal, grito. Zila, qual é a situação? Mais gritos, ruídos abafados, outro grito. Escuto Cal xingar em Sildrati, e apesar do seu tom ser frio como gelo, percebo que ele é muito mais criativo em xingamentos do que eu pensava. Tiana Simaat Telanai. Pai de muitas crianças feias e estúpidas. Kiini do Aoyavesh Ishi. Manchas nas cuecas do universo. Aena Deune. Amigo de corno manso. E com um relampejo de um tiro de disruptiva, o meu canal de comunicação morre. Cal. Abro caminho, passo flutuando por 2 garotos assustados que estão saindo de um esconderijo no armário, só de cueca. Um dos 2 está usando um boné do tio Enzos. Zila, consegue me ouvir? Passo por uma escadaria, acionando minhas botas magnéticas quando começo a subir. Meu pulso está martelando, há suor nos meus olhos enquanto tento me desvencilhar desse vestido ridículo, tentando sair dele e tentar outro canal no meu unividro. Acho que Cal e Zila estão com problemas, eu. Fico em silêncio no momento em que chego no andar de Dariel. Ali, esperando por mim nos corredores, está uma silhueta vestindo uma armadura cinza. Capacete cinza sem nenhuma marca. Olhando por cima do ombro dele e para dentro do apartamento, vejo Finian debruçado sobre sua cadeira, sangue rosa claro escorrendo de um corte na sobrancelha. Vejo corpos flutuando em gravidade zero, as paredes manchadas com os tiros. O agente da AIG guarda a pistola disruptiva dentro da jaqueta. Legionária Jones, a coisa diz. Que bom você ter decidido se juntar a nós. Coisas para fazer você corar. Xingamentos os melhores. O ranking de xingamentos, desde aqueles que envolvem blasfêmia até os que envolvem fluidos corporais, sempre serão uma questão de julgamento subjetivo. Dito isso, é comumente aceito que alguns dos mais efetivos e mais absurdos são. Por favor, clique aqui para verificar sua identidade e confirmar que já alcançou a maioridade na cultura de sua espécie. Ao clicar, você toma conhecimento de que eu, Magalhães, e meus programadores não poderemos ser responsáveis por nenhum dos danos, temporários ou permanentes, relacionados a ou causados devido à exposição a palavras que estão nesta lista. 1, 2, 3, 4, 5, 24. Tyler.